Olá, meu querido, olá, minha querida. Estou eu aqui de volta, né? Eu sou o professor Diego e vou acompanhar vocês agora com a discussão sobre pressão, tá? Então a gente vai fazer algumas discussões aqui sobre pressão, líquidos em equilíbrio e algumas coisas nessa direção aí, que é a segunda parte do descritor 26, né? Que eu comentei no vídeo anterior, que a gente ia dividir em duas partes. Essa é a segunda parte que já trata a parte de pressão, beleza? Bom, o que é pressão, né? Como que a gente pode definir ela? Então, você vai pensar para mim em algumas coisas, né? E você pode fazer um teste aí com a sua mão, né? Você aperta um dedo contra a sua mão, você vai ver que você vai sentir esse aperto, né? E aí quando a gente fala, né? Normalmente a gente usa assim, você está sentindo uma pressão aí, né? Você está sentindo alguma coisa aí. Então a pressão, né? Ela é exatamente essa ideia. É quando você aplica uma força em um ponto, tá? E aí você aplica uma força em uma área específica, né? Então ele não precisa ser um ponto, né, mínimo, mas ele vai ter uma área ali de atuação em cima daquela força. Só que aí uma coisa que é interessante, que às vezes a gente não presta muita atenção, é que a gente pode aplicar uma força igual essa F aí que está na diagonal, né, vermelha, e a gente vai aplicar uma força e ela está inclinada. Tá? Só que a pressão, ela só é entendida perpendicular à superfície. Então a gente pode decompor esta força, né? Então aí lembra ali de decomposição, né, do primeiro ano. Então a gente pode decompor essa força em força tangencial e força normal. Então quando a gente faz essa dupla decomposição, né, da força, a gente pode obter a força normal. E essa força normal é a força utilizada para o cálculo de pressão. Tá? E aí ela vai ser uma pressão sobre uma área. Porém, por mais que a gente esteja trabalhando aqui com um vetor, né, a gente vai pegar o módulo desse vetor. Então a gente vai pegar o valor desse vetor que está perpendicular. Né? Então a pressão ela é uma variável escalar, ela só vai ter um valor, porque a gente entende que a pressão está toda distribuída naquela área e ela não tem uma direção fixa, né? Um sentido fixo. Então por isso que a gente trata ela como uma variável escalar. Tá? Então por isso que a gente usa o módulo do vetor ali, do vetor da força normal, né? E obtém a pressão em valor escalar. Beleza? Só que essa outra, né, essa força tangencial aqui, a gente não usa ela para o cálculo de pressão, porém ela tem uma formação importante, né, que ela é uma força de cisalhamento. Ou seja, é uma força que ela está ali paralela, né, ao esforço daquela estrutura, né, e ela faz essa força nesse sentido de onde está a base do nosso componente, do nosso corpo que a gente está analisando, tá? Então era só para colocar o nome aqui, que é uma força que provoca cisalhamento dentro da nossa estrutura aqui. Mas quem a gente vai usar para cálculo de pressão é a força normal, beleza? Bom, qual unidade que a gente usa, né? A gente pode usar ali força, né? No SI ela vai ser Newton por metro quadrado, tá? E a gente pode converter esse Newton por metro quadrado diretamente para Pascal. Então no SI a gente usa a unidade de Pascal para o cálculo de pressão. Bom, só que a gente tem uma outra unidade que é muito comumente utilizada, né? Que é o ATM. Tá? O ATM ele é uma pressão que a gente usa, uma unidade que a gente usa, né, para pressão, e ela é muito conhecida e muito usada largamente. Ela não é definida no SI, mas ela é muito usada em tudo que a gente usa em dia a dia e etc. Então ela é uma unidade importante da gente trazer aqui. Então olha só, a gente sabe que um ATM ele é 9,8 vezes 10 a quarta Newton por metro quadrado, ou ainda 9,8 vezes 10 a quarta Pascal. Tá? Só que a gente prefere aproximar isso um pouquinho ali para 10 a quinta Pascal. Então, um ATM é 10 a quinta Pascal. Tá? E é muito comum lá na Inglaterra, por exemplo, em alguns outros países também, a gente usar PSI como unidade de pressão. Tá? E aí a gente tem a equivalência aqui também de PSI é igual a 6,9 vezes 10 ao cubo Pascal. Mas elas todas simbolizam a mesma coisa, tá? E aí a gente só tem uma relação entre elas. E aí a pressão atmosférica, né, é a pressão de 1 atm. Então, a gente entende que aqui na superfície terrestre, né, a gente tem uma pressão de 1 atm sobre todo mundo. Então,
Ou seja, a gente tem o efeito da atração gravitacional, né, que é o que nos deixa preso aqui, né, no solo da Terra. E essa força ela provoca também uma pressão atmosférica sobre nós, né? Então, essa pressão atmosférica sobre nós, ela é 1 atm, beleza? E aí você pode usar também 10 a quinta Pascal se você preferir. Então perceba que independente da posição que você está, né, ou seja, você está aqui sobre o planeta, você está com uma pressão de 1 atm. Porém, você vai me questionar o seguinte, né? Que tem algumas cidades mais altas, ou seja, com altitudes maiores, e outras cidades com altitudes menores. E a pressão não mudaria nesse sentido? Tá? A pressão ela muda sim. A gente tem ali nos lugares mais altos uma coluna de ar menor. Então a gente teria uma menor pressão atmosférica. E nos lugares mais baixos a gente tem uma coluna de ar maior, então a gente teria uma maior pressão atmosférica. Só que em termos de cálculos e desenvolvimentos que a gente faz aqui, essa diferença é muito pequena. Então a gente não quantifica ela. Então a gente vai dizer que todas as duas pessoas que a gente exemplificou aqui, elas estão a uma pressão atmosférica de 1 atm, beleza? Bom, então a gente tem que a pressão ela é força sobre uma área, né? Então a gente vai ter ali a equação que a gente vem trabalhando. Só que agora eu queria trabalhar com vocês a pressão exercida por uma coluna líquida. Tá? Aqui a gente tem um copo com água. E aí eu vou traçar essas duas linhas, que essas duas linhas elas simbolizam ali uma coluna de água que eu estou analisando. Eu não quero analisar a água toda, eu quero analisar só essa coluna de água, tá? E eu quero analisar ela em cima dessa área aqui embaixo do nosso copo. Então essa é a área que delimita, né, essas duas faixas aí que eu escolhi para fazer a nossa coluna de ar, a nossa coluna líquida, a nossa coluna de água, beleza? Bom, e aí o que a gente pode fazer, né, para determinar essa pressão exercida por uma coluna líquida? A gente vai usar a nossa equação, só que a força normal, ela não vai ser o peso dessa coluna de água. Se ela é o peso dessa coluna de água, ela seria a massa da água vezes a gravidade. Então, ou seja, lembra ali que a força peso é massa vezes gravidade. Então ela é massa da água vezes a gravidade. E eu vou substituir essa informação na nossa equação. Então ela vai ficar massa vezes gravidade. Tá? Sobre área, né? Que era o que a gente já tinha lá. Então, como a gente está trabalhando aqui, a gente lembra que lá do vídeo anterior de densidade, então se você não viu o vídeo anterior ou não lembra dessa fórmula aqui, você pode consultar ele, que eu vou deixar o card aqui em cima para você. Então, a gente tem aqui a massa igual a massa específica vezes o volume. Então, quando você tem a massa igual a massa específica vezes o volume, né? Então, você tem essa relação, você também pode substituir ela ali dentro da nossa equação. E a nossa equação vai ficar o quê? No lugar da massa, eu vou colocar a massa específica vezes o volume. E aí vai ficar vezes a gravidade sobre a área, beleza? Só que a gente tem outra questão. Eu trouxe aqui de volta o copo, tá? Porque ele está sobre uma área. E ali a gente tem uma coluna de água de altura H, certo? Então, será que a gente não poderia determinar, né, esse volume de água dessa coluna como a área da base vezes a altura, né? Aqui a gente tem um cilindro, né? Então, ele seria como calcular o volume desse cilindro, né? Dessa estrutura aqui que eu estou olhando, que eu estou analisando. Eu vou calcular a área da base vezes a altura desse cilindro, beleza? Então eu vou jogar ali a área da base vezes a altura desse cilindro e colocar no lugar do nosso volume. Uma vez que eu faço isso, a nossa fórmula fica do jeito que está aqui em cima. E eu posso simplificar a área, né? Porque a área é a mesma que eu estou analisando nas duas situações, né? Que é esse A aqui embaixo. Então ela vai ficar mi h vezes g e eu vou reorganizar ela para mi gh, né? Então, essa pressão ela pode ser calculada por μgh, massa específica, vezes a gravidade, vezes a altura da coluna de água, tá? Se você preferir, você pode chamar essa fórmula de miga também, né? μgh, miga. Então, a gente tem aqui a pressão sendo μgh, tá? E a gente pode calcular ela, trazer uma situação aqui que por exemplo, você está mergulhando, né? Se você está mergulhando, eu queria saber qual seria o aumento de pressão de acordo com o seu mergulho, né? Se você mergulhou 10 metros, por exemplo,
quanto de pressão você vai sofrer mais a cada 10 metros que você mergulhar. Então, vamos MiGH, né? Qual que é o Mi da água? Ele é 10 ao cubo quilograma por metro cúbico. Tá? G é a gravidade, eu estou arredondando aqui para 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura que eu estou querendo analisar é 10 metros. Isso tudo aqui dá 10 a quinta pascal. Mas 10 a quinta pascal é aproximadamente 1 atm. Então, a cada 10 metros que a pessoa afunda, né, em mergulho, ela vai sofrer um aumento de pressão de 1 atm. Então, por isso que é importante que quando a pessoa vai fazer mergulho, né, ela saiba fazer devagar ou ir parando em locais específicos, para que ele não sofra uma mudança de pressão muito rápida, né, com relação ao mergulho que ele está fazendo. Então, a cada 10 metros de profundidade, ele vai sofrer mais 1 atm de pressão atmosférica sobre ele, né? Então, só ele ir afundando que ele vai sofrendo um pouco mais de pressão sobre ele, beleza? Bom, e aí a gente tem o teorema de Stevens. O que diz esse teorema, né? Esse teorema diz o seguinte: se eu tiver, né, se eu analisar dois pontos, eu quero analisar esse ponto aqui, ó, e esse ponto aqui. Então, eu vou analisar esses dois pontos aqui. E esse daqui seria o meu P1 e esse daqui seria o meu P2. O que ele diz é que o P1 menos o P2, ele vai ser MiGH, ou seja, a distância entre esses pontos que eu estou analisando. Tá? E aí ele usa a mesma fórmula, né? Só que agora ele está usando a distância entre os dois. Antes eu estava usando a coluna de água sobre todo ele, né? Então, o que a gente pode entender disso, tá? A gente pode ter uma demonstração mais completa, mas eu resolvi não trazê-la aqui. A gente pode entender que lateralmente eles se anulam, né? E que na vertical a gente teria uma pressão aqui sobre ele que é desse tamanho e a outra pressão aqui que é essa daqui, né? E aí esse daqui seria MiGH, né? Só que o H1, né? E esse daqui seria MiGH2. Só que a gente não percebe que H1 menos H2 não é o H? Então, a gente fazendo essa associação meio empírica aqui, né? A gente pode chegar à conclusão de que sim, essa fórmula é válida, tá? Mas essa não é a demonstração efetiva, só para deixar claro para vocês, tá? Que é possível fazer uma demonstração, só que eu não quis trazer ela aqui para esse vídeo. Bom, consequências, né, do teorema de Stevens. A gente tem uma primeira consequência que se P1 é menos P2, se a gente tem altura em relação a eles igual a zero, né, a gente vai ter uma diferença de pressão deles igual a zero também. Então isso significa que se eu tenho dois pontos numa mesma altura dentro de um líquido, dentro de um fluido, o que eu vou ter aqui? Se eu tenho eles na mesma altura, eles vão ter a mesma pressão. Então eles vão estar submetidos à mesma pressão atmosférica, né? Então P1 é igual a P2, né? A pressão atmosférica de um é igual à pressão atmosférica do outro ponto. Beleza? Bom, é isso que eu queria discutir com vocês hoje. Muito obrigado aí pela participação e até a próxima. Um grande abraço.